mas sempre de salutar benefício para a alma. Eis a razão por que certas religiões ensinam que a alma só alcança o céu depois que passa pelo purgatório, devendo expurgar de si as crostas perniciosas, que o perispírito obscurecido pelo pecado adquire em seus desequilíbrios psíquicos. Só depois de muita decantação astralina no além, ou de encarnações de expurgo na matéria, é que os espíritos se livram da carga tóxica milenária, e que existência por existência se transmite em um fenômeno de verdadeira hereditariedade psíquica. Pergunta: como poderíamos compreender melhor essa hereditariedade psíquica, que transmite a influência enfermiça de uma existência para outra? Ramatiz: a transmissão psíquica é possível através do que chamaremos o átomo-semente, o elemento imortal que persiste e sobrevive a todas as mortes corporais, muito conhecido dos ocultistas e teosofistas. E o precioso e indestrutível resumo da memória etérica sideral do espírito, ele guarda em sua intimidade a síntese micropsíquica da vida mental e astral da alma, registrada desde os primeiros bruxuleios de sua consciência individual. Durante cada nova encarnação, o átomo semente ativa as energias intermediárias entre o espírito e o novo corpo físico, responsabilizando-se pela manifestação legível de sua consciência na esfera material e simultaneamente no mundo espiritual. Encarrega-se de plasmar na nova encarnação o verdadeiro temperamento psíquico imortal da alma, ajustando-lhe as virtudes, pecados e também a bagagem tóxica, pois conserva em estado latente todos os impulsos e tendências pregressas. Após a morte do corpo físico, desata-se na plenitude do além, consolidando a configuração imortal do perispírito. E a segurança da estrutura consciente da individualidade espiritual operando no mundo de formas e no seio da consciência do Criador, é o registro definitivo dos fatos vividos pela alma nas caminhadas do mundo carnal. Pergunta: e o sofrimento só beneficia porque expurga os venenos psíquicos do espírito, ou também modifica a constituição do espírito? Ramatiz: e a lei kármica que se encarrega de retificar no devido tempo os desvios perigosos cometidos pelo espírito, quando de suas excursões pelo mundo material, procedendo à limpeza do perispírito contaminado pela aderência dos venenos, que são frutos dos descalabros e imprudências do pretérito. O corpo carnal, então, como se fora um alambique encarregado de drenar esses resíduos perniciosos da vestimenta perispiritual para o seio da terra, provoca na alma, em sua operação de expurgo, a sensação de dor e de sofrimento. Trata-se de toxinas que lesam e massacram a carne durante a sua expurgação para o mundo exterior, motivo porque a velha tradição espiritual considera a terra como um vale de lágrimas, onde as almas lavam e purificam os seus trajes perispirituais, para depois participarem das núpcias do céu. A túnica nupcial, que a alma deve envergar para tomar parte no banquete do rei, citado na parábola contada por Jesus, Mateus 22 a 1 a 14, Lucas 14, 16 a 24, em verdade significa o resultado da lavagem dolorosa do perispírito no tanque das lágrimas purificadoras do mundo carnal, de onde ele sai com as suas vestes limpas. A dor quebranta a rudez e humilha o orgulho da personalidade humana, obriga o espírito a centralizar-se em si mesmo e a procurar compreender o sofrimento. Na introspecção dolorosa pela ansiedade de dissolver o seu problema aflitivo, ele tem de reconhecer a precariedade, a presunção e a vaidade de sua figura transitória no mundo das formas. Assim como o calor vaporiza as gorduras ou o fogo apura a fusão do ferro para temperar do aço, a dor é como a energia que aquece a intimidade do espírito e o ajuda a volatilizar as aderências ruinosas do seu perispírito. E concentração de forças que desintegram as toxinas psíquicas no seio da alma, e que sob a ação natural do magnetismo do mundo físico transferem-se para a carne, até que a morte do corpo, depois, as deposite na terra do cemitério, através do cadáver em decomposição. E por isso que, em geral, os espíritos desencarnados louvam os seus padecimentos na carne, pois os consideram tão somente como o processo que os ajudou a alijar de seus resíduos deletérios. Pergunta: poderíeis descrever-nos como se processa essa descida dos venenos psíquicos do perispírito para o corpo carnal? Ramatiz: quando o espírito encarna,
necessita primeiramente diminuir ou encolher o seu perispírito, até alcançar a forma etérica fetal e em seguida adaptar-se ou encaixar-se satisfatoriamente à contraparte etérica do útero feminino. Após o êxito genésico da gravidez, ele se desata pouco a pouco, à medida que também se desenvolve o feto carnal sob a direção dos ascendentes biológicos do tipo hereditário em gestação. E os tóxicos psíquicos desde muito cedo vertem do perispírito para o novo corpo carnal em formação, causando-lhe moléstias ou lesões tão graves quanto sejam a sua intensidade e virulência. É por isso que, mesmo na fase da infância, o espírito efetua proveitoso exercício quando, pela eclosão das doenças comuns da idade, ele se habilita para resistir melhor às dores futuras mais acerbas, que depois hão de advir devido ao expurgo mais intenso da carga deletéria. Mais tarde, então, o morbo invisível incrustado no perispírito transfere-se com mais intensidade para a carne, desagrega-se e flui primeiramente pelo duplo etânico em formação junto ao corpo físico e, de início, afeta o trabalho delicado dos chakras, perturbando-lhes as funções e as relações vitais. Depois, o fluido tóxico perispiritual tange o conjunto nervoso, infiltra-se pelas glândulas endocrínicas, afeta o sistema subterrâneo linfático, insinua-se pela circulação sanguínea e produz a proliferação microbiana ou as lesões orgânicas. Ramificando-se por todos os órgãos e sistemas do corpo carnal, as toxinas que são vertidas pelo psiquismo mórbido ferem as zonas mais delicadas e vulneráveis, prejudicando-as conforme a própria deficiência hereditária do tipo biológico a que ataca. Acumulam-se nos órgãos mais débeis e produzem afecções isoladas mais amplas, que mais tarde podem imobilizar o organismo físico. Enquanto isso, a medicina alinha suas denominações tradicionais classificando as doenças, mas quase sempre sem lograr identificar o doente. E a hepatite, a úlcera gástrica ou péptica, a colite, a nefrite, a cirrose, a amebíase, a asma, o reumatismo, a tuberculose, o diabetes ou a esplenite, são as atrofias, as insuficiências cardíacas, as lesões insuperáveis, a anemia perniciosa nos quadros modernos de alergia inespecífica. Em alguns casos, as toxinas, ao descerem do psiquismo enfermo para o metabolismo físico, acomodam-se na região cerebral e produzem as alienações mentais, os delírios, ou a hidrocefalia, ou então acumulam-se nos plexos nervosos, causando as paralisias, as atrofias nervosas ou as síndromes parkinsonianas. Doutra feita, disturbam o funcionamento glandular produzindo insuficiências ou hiperproduções graves de secreções hormonais, influindo no crescimento, na reprodução e no metabolismo vital da mulher ou do homem. Quando se concentram mais fortemente nos pulmões, para ali convergem os bacilos de Koch, produzindo a tuberculose pulmonar. Caso se localizem na região intestinal, tanto podem provocar as colites, como estabelecer o terreno para nutrir a giardia, o estrongilode ou as amebas coli histolítica. Justamente porque existe íntima relação psíquica entre a enfermidade e a natureza física da criatura, é que se observa em certos tipos enfermos um círculo vicioso, que os mantém sob contínua perturbação mórbida. Quando ficam irritados ou aflitos, vêm aumentadas as crises amebisíacas, cresce o açúcar na urina, aceleram-se as funções desarmônicas da tireoide, agravam-se as dispneias nervosas ou proliferam os eczemas. Inúmeras criaturas vivem algemadas aos mais terríveis padecimentos gerados na sua região abdominal, tentando frenar o vago simpático à custa de drogas antiespasmódicas, reduzir suas crises de colite ou disenterias amebianas à custa de medicamentos tóxicos, esquecendo-se, no entanto, de que, antes da prescrição médica, é imprescindível controlar a mente e a emoção, pois dessa desarmonia que resulta o bombardeio incessante ao morbo psíquico, já acumulado ria a região do abdômen e superexcitado por novos fluxos doentios. Algumas criaturas confessam a seus médicos que, diante do menor receio de êxito em seus negócios ou mesmo devido a qualquer surpresa emotiva, recrudescem-lhes os fluxos disentéricos, exacerbam-se as coletividades parasitárias do intestino, ou aumenta-se-lhes o açúcar na urina.
Os indivíduos atacados pelo estrongiloide, oxyurus, giardias, amebas histolíticas e outras espécies de vermes microscópicos, são inquietos, pessimistas, remoendo ideias e vivendo antecipadamente os problemas do dia seguinte, devido à profunda influência que esses germes parasitários exercem no seu psiquismo adoentado, pois que se citam, provocando surtos de virulência no organismo. Pergunta: cremos que a enfermidade também pode depender muito da resistência biológica de cada criatura, malgrado a virulência dos venenos psíquicos que lhe baixam do perispírito, não é assim? Ramatiz: sem dúvida, tanto varia a resistência biológica e hereditária de cada ser, como também varia a sua força mental. Já vos explicamos que as criaturas mental ou espiritualmente vigorosas superam com mais eficiência os efeitos mórbidos das enfermidades em desenvolvimento em seu organismo. Elas são mais resistentes à descida das toxinas psíquicas em sua circulação. Durante o processo drenador, mantêm-se em nível vibratório mais elevado, resignadas e sem se deixar abater subjetivamente, do que lhes resultam imensos benefícios. No entanto, as criaturas espiritualmente mais débeis, que no ligeiro resfriado fazem um melodrama com foro de broncopneumonia, cuja mente pessimista é campo favorável para as forças negativas, agravam o evento da moléstia kármica com o acréscimo mórbido do seu próprio desânimo e rebeldia. A mente mórbida aumenta o ensejo para maior penetração do tóxico vertido pelo psiquismo, pois também acumula os próprios miasmas do ambiente onde vive, uma vez que, de conformidade com a lei das atrações magnéticas, o pensamento enfermiço também atrai e condensa maior dose de fluidos enfermos. Daí a grande sabedoria de Jesus, quando sempre exaltava a resignação, a humildade, o pacifismo e a renúncia como estados de espírito que conduzem à bem-aventurança eterna. Pergunta: quereis dizer que um indivíduo doente pode aliviar ou reduzir o seu conteúdo tóxico psíquico, desde que se mantenha num estado de otimismo consciente, não é verdade? Ramatiz: o espírito capaz de elevar-se às frequências vibratórias espirituais mais altas, que aceita o seu sofrimento como oportunidade de retificação espiritual e ajusta-se à bem-aventurança da resignação, também eleva o seu quantum de luz interior e volatiza grande parte dos venenos aderidos ao seu perispírito. Expurga-os para o meio ambiente, num processo de sublimação psíquica, em vez de fluí-los completamente, pela carne mortificada. Além do ensejo de renovação espiritual, por não acrescer nova carga nociva, a atitude evangélica de conformação não perturba a descida das toxinas mórbidas e asseia mais breve o perispírito. Todos os agentes enfermiços do mundo psíquico, tais como germes, bacilos, vírus, miasmas, elementais ou tóxicos cruciantes, não resistem à força desintegradora da luz íntima que se projeta do espírito elevado. E por isso que certas criaturas permanecem imunizadas, mesmo quando atuam no meio das enfermidades epidêmicas ou contagiosas, pois, tendo eliminado grande parte do morbo psíquico que lhes adensava o perispírito, já puderam libertar em sua intimidade a quantidade de luz suficiente para evitar a proliferação dos agentes perigosos. Pergunta: considerando-se que a dor é processo valioso na edificação do espírito, deveríamos condenar todas as nossas instituições terapêuticas, que tentam livrar o homem do sofrimento e extinguir a dor tão indesejável? Seria justo favorecer a proliferação da enfermidade do aleijão, só porque a dor é de função purificadora? Ramatiz: desde que o sofrimento e a dor são resultantes do desequilíbrio da ordem moral e do mau uso dos direitos espirituais, é óbvio que só o reajustamento espiritual poderia eliminá-los definitivamente da face da terra. A dor física ou moral também se manifesta em sentido de advertência ou mesmo corretivo, para manter a vida e garantir o funcionamento normal do corpo humano, a fim de que o espírito descontrolado não se aniquile pelo excesso de desmandos. Em sua função de advertência, a dor é a bússola de segurança biológica e psíquica, ela assinala a fronteira perigosa que deve ser abandonada e convida o imprudente a reajustar o seu equilíbrio perturbado e tomar o caminho do dever.
Apesar de todas as providências dolorosas que a lei divina estabeleceu para evitar que o homem se afaste do dever, há milênios, que a humanidade terrena vem cultivando hábitos os mais nocivos. Não opomos contestação e achamos justo, mesmo, que as instituições humanas lutem para vencer a dor e o sofrimento. Mas é evidente que apenas estão lutando contra aquilo que vós mesmos semeastes nos vossos destinos, pois são dores e enfermidades geradas pela negligência humana e não devidas a castigo de Deus. A dor e o sofrimento resultam do desequilíbrio entre a alma e o sentido benfeitor e educativo do mundo e não de imposição draconiana do Criador. E através da dor provocada pelo próprio homem que a alma é conduzido ao cumprimento dos seus sublimes deveres no seio da vida cósmica, que o animal despoja-se de sua bagagem instintiva inferior para se transformar no anjo refulgente. Assim, embora sejam a dor e o sofrimento processos de aperfeiçoamento espiritual, não vos aconselhamos nenhuma deliberação radical contra as instituições terapêuticas do mundo, porquanto a ciência médica, como responsável pela cura e alívio do corpo físico, é fruto das mais sábias e elevadas inspirações do alto, pois cumpre a missão de atender ao homem de acordo com as suas necessidades biológicas de adaptação e relações com o meio em que vive e progride. 18. As moléstias do corpo e a medicina. Pergunta: sabido, como é, que as moléstias do corpo físico têm íntima relação não só com os desvios do espírito na presente encarnação como com os desvios praticados em encarnações passadas, que se refletem na vida presente por força da lei do karma, desejaríamos saber que papel está reservado ao médico ou que valor pode ter a sua atuação no caso de moléstias de origem kármica ou espiritual. Podeis esclarecer a esse respeito? Ramatiz: os médicos ajudam as criaturas sofredoras a suportar e resistir estoicamente às dores provocadas pela sua própria expurgação deletéria descida do perispírito para a carne. Eles promovem os atos de alívio e de convalescença, contribuindo para que os enfermos não atinjam a fase de saturação e desespero psíquico quando submetidos a um excesso de sofrimento contínuo e acerbo. No futuro os médicos, além de preciosos servidores vigiando a composição sadia do corpo físico, também cumprirão a sublime tarefa de ajudar o equilíbrio mental e emotivo de seus pacientes, orientando-os para a vivência evangélica, que efetua a cura definitiva da alma. Pergunta: mas ainda não contamos com roteiros ou cursos acadêmicos especializados que possam orientar os médicos para o diagnóstico seguro das diversas necessidades espirituais dos seus pacientes. São raros os médicos que, realmente, estão capacitados para cultivar em suas clínicas o velho conceito helênico de alma sã e corpo são. Que dizeis? Ramatiz: a humanidade terrena, quanto às suas necessidades espirituais, nunca foi esquecida pelo alto, pois inúmeros médicos do espírito passaram pela terra, deixando os mais sublimes e salutares roteiros para a cura definitiva de sua humanidade. Cada povo do vosso orbe, conforme seus costumes, características psicológicas e religiosas, já recebeu do seu guia espiritual o programa certo e elevado para curar-se de suas mazelas psíquicas, embora o seu corpo físico ainda permanecesse enfermo devido aos desatinos kármicos do pretérito. Buda na Ásia, Hermes Trismegisto no Egito, Confúcio na China, Zoroastro na Pérsia, Krishna e Rama na Índia e Jesus na Judéia, além de outros líderes religiosos e terapêuticas do espírito, ensinaram com devotado carinho quais os verdadeiros medicamentos para a cura da alma. Eles pregaram as virtudes espirituais em todos os climas geográficos do orbe e o fizeram de maneira sublime e entendível a todas as criaturas. Explicaram que, enquanto os pecados fazem mal ao espírito e o levam ao inferno, as virtudes o beneficiam e o conduzem ao céu. A precariedade da época em que atuaram no vosso mundo não lhes permitia transmitir os seus conhecimentos em linguagem técnica e científica, como atualmente já os podeis entender ante o progresso mental do homem. Mas é evidente que, em face do vosso progresso atual, já podeis aquilatar a virtude como um processo científico e profilático que diafaniza o perispírito, enquanto o pecado ensombra e intoxia pela produção de venenos psíquicos, que depois deverão ser purgados nos charcos astrais,
ou então transferidos para o corpo carnal combalido e enfermo, através de cruciantes sofrimentos. Enquanto os pecados da gula, o ciúme, a luxúria, a avareza, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a crueldade, a maledicência ou a hipocrisia produzem fluidos tóxicos e lesivos da delicadeza da vestimenta perispiritual, o espírito adquire saúde quando se habitua à prática da bondade, da paciência, da humildade, da pureza, da honestidade, do amor, do altruísmo, da filantropia, da frugalidade, da renúncia ou da simplicidade. Há muito tempo, pois, que já existem os mais eficientes roteiros para a cura definitiva do espírito. Resta, apenas, que os médicos sejam mais compreensivos na sua missão terapêutica, libertando-se um pouco mais da exclusividade complexa do preciosismo acadêmico e dos seus vultosos compêndios de medicina, para também confiarem nos ensinamentos deixados por Jesus, os quais são admiráveis medicamentos do mais alto teor sideral. Pergunta: estamos inclinados a crer que, se chegássemos a compreender satisfatoriamente a verdadeira função da dor no aperfeiçoamento do espírito, seríamos levados, em virtude de tal convicção, a nos desinteressar da eliminação do sofrimento no mundo. E, se assim procedêssemos, não estaríamos faltando com o sentimento de piedade e amor ao próximo. Ramatiz: o mais acertado não seria o desinteressar-vos do sofrimento do mundo, porém não contribuirdes mais para sua maior recrudescência na terra, como ainda o fazeis atualmente. Que adiantam, por exemplo, os esforços heróicos empreendidos para a recuperação dos alcoólatras se, entretanto, ainda vos assodais e contribuís para as indústrias, empresas e casas que vendem bebidas alcoólicas? Isso também os levais para tomar parte em festas nos vossos lares, mantendo a reserva corrosiva em artísticos barzinhos modernos, que muito cedo servem de estímulo para os vossos filhos se acostumarem à embriaguez. Muito pouco resulta dos esforços heróicos que despendem os médicos terrenos tentando salvar os seus pacientes das hepatites, nefrites, úlceras, colites, amebíases, uremias, diabetes ou cirrose, pois que a maioria da humanidade ainda despreza a alimentação vegetariana e se sustenta com a carne cheia de venenos do animal sacrificado, que lhe fornecem os frigoríficos e as charqueadas macabras. Enquanto a medicina se entrega a uma luta titânica contra o flagelo do câncer pulmonar e o considera mais proveniente dos venenos do fumo, porventura certos médicos não fumam desbragadamente. Não resta dúvida de que são louváveis os vossos sentimentos humanos quando construís hospitais, sanatórios, clínicas, leprosários, nosocômios e os dispensários que atendem às moléstias venéreas, alcoólicas, sifilíticas ou contagiosas, nos quais abnegados cientistas se devotam heroicamente a amenizar os padecimentos terríveis do homem. Mas qual é a verdadeira origem desses sofrimentos, senão a prostituição dos bens sagrados do espírito, com a qual se verifica o desgaste do corpo humano no sensualismo mórbido da carne, na glutonaria das mesas pantagruélicas ou pelos corrosivos modernos habilmente disfarçados pelas etiquetas aristocráticas? Sem dúvida, também é preciso aumentar o número de instituições cirúrgicas a fim de socorrerem a mulher elegante do século XX, que devido à prática absurda e tão comum do aborto, necessita extrair com segurança os seus órgãos preciosos da maternidade, a fim de não perder a sua linha venusiana e não deformar o ventre. Consequentemente, a morfina, o álcool, a perversão sexual, o fumo, o aborto, a jogatina, a glutonaria, a intemperança, a alimentação carnívora, tudo isso somado ainda ao veneno psíquico do desregramento mental e emotivo, que é produzido pela cobiça, crueldade, ambição, avareza, ódio, raiva, vingança ou luxúria, está a exigir maior quantidade de hospitais, clínicas, penitenciárias, asilos e manicômios, para se alojar o contingente progressivo de criaturas vitimadas pela dor e pelo sofrimento. Malgrado o sentimento de piedade da classe médica do mundo e a sua preciosa colaboração clínica e cirúrgica moderna, ela não consegue sustar a proliferação incessante das moléstias humanas, com o seu consequente efeito de retificação kármica dolorosa,
Muitos cientistas e médicos criteriosos sentem-se quase desanimados em suas tarefas heróicas, ante a impossibilidade de contornar o vasto problema da dor humana, pois, mal conseguem debelar certa enfermidade, eis que outra substitui, tenaz e implacável, desafiando novas pesquisas e experimentações fatigantes. Eles já não conseguem esconder o seu pessimismo e cansaço no combate às moléstias humanas, pois, enquanto a ciência médica progride aritmeticamente, a doença insidiosa agraça geometricamente. Pergunta: a dor ainda deverá ser o fardo pesado do homem, por muito tempo? Ramatiz: o sofrimento, como um processo de limpeza psíquica, ainda se torna necessário por muito tempo, no tipo de planeta que habitais. O espírito encarnado na Terra é a entidade que exige a dor como elemento de apressamento para a luz. Conforme lembramos anteriormente, muito cedo ele se submete ao exercício gradativo de condicionamento à dor, a fim de mais tarde poder enfrentar com êxito o sofrimento cruciante, que é mais comum na fase adulta da expurgação tóxica procedida do perispírito. A infância do corpo físico, na Terra, também é de expurgação dos fluidos perniciosos da alma, quando esta enfrenta as moléstias tradicionais como o sarampo, a varicela, a coqueluche, a cachumba, a escarlatina, a furunculose, fenômenos da dentição, etc. Na verdade, embora muitos possam descrer do que dizemos, tais situações aflitivas tornam-se verdadeiro treinamento que experimenta e gradua preliminar do descenso mais vigoroso das toxinas psíquicas, prenunciando maiores sofrimentos no futuro. E bem a fase preparatória, que adestra e habilita a alma para os padecimentos por vindouros, mas, infelizmente, as criaturas enquanto expurgam certa dose maléfica de sua carga psíquica, praticam novos desatinos na vida atual, do que sempre lhes resulta novo acúmulo deletério, que conduzem para a encarnação seguinte. Pergunta: mas essas enfermidades como o sarampo, a catapora, a varicela, a cachumba e até mesmo a coqueluche, que na infância podem servir de treino para o espírito adestrar-se ante os piores sofrimentos futuros, porventura também não atacam os próprios adultos, como já temos observado? Ramatiz: não convém encarardes de modo dogmático as diversas manifestações do sofrimento nas criaturas, pois ele se exerce mais por força de necessidade espiritual do ser, independente de idade ou de qualquer outra imposição pessoal. As moléstias características da infância, e que podem também atacar os adultos, são verdadeiros ensaios que preparam o espírito para sua maioridade terrena. A dor, que varia de espírito para espírito, não é específica de certa idade ou época, mas se manifesta de conformidade com as causas íntimas de cada criatura, independentemente de raça, cor, temperamento, sexo ou idade. Os germes causadores das enfermidades humanas só proliferam perigosamente quando no organismo do homem se estabelece o terreno eletivo para a eclosão da enfermidade. O êxito microbiano depende fundamentalmente da condição mórbida ou miasmática, que o próprio espírito cria no corpo devido à sua desarmonia psíquica. E o miasma do psiquismo doente que atrai os germes patogênicos e os alimenta, fazendo-os acumular-se em certos órgãos ou sistemas do corpo físico. Os micro-organismos, na realidade, são os elos intermediários que se constituem em pontes virulentas e ajudam os espíritos a despejar na carne torturada os seus venenos psíquicos, de cuja ação e presença então se identifica um tipo de moléstia característica e devidamente classificada na terminologia médica, geralmente a enfermidade, que depois é assinalada pelo médico, quase sempre vem eclodindo insidiosamente durante anos e até séculos nas encarnações do espírito. Pouco importa, pois, que se assegure um diagnóstico feliz e se detalhe com minúcias o curso evolutivo da doença, ou que o conhecimento acadêmico saiba que a coqueluche é a afecção produzida pelo germe de pertussis, o sarampo uma doença exantemática e cutânea, a escarlatina fruto do streptococo, a meningite do meningococo, a difteria do bacilo de Klebs, a tuberculose oriunda do bacilo de Koch ou que a cachumba é morbo proveniente de estranho vírus. Sem dúvida,
Tais explicações técnicas e médicas ajudam muitíssimo facultativo a restringir a moléstia e evitar os perigos do contágio, combatendo os tipos de germes atraídos pelo terreno subvertido e reforçando a defesa orgânica. Mas nada disso impede ou soluciona a verdadeira causa mórbida psíquica, que nutre o corpo enfermo e alimenta o micróbio invasor. A harmonia psíquica é a saúde do corpo físico. Na tradição espiritual não nos consta que Jesus houvesse sido perturbado em sua infância por doenças que a medicina classifica em suas tabelas patológicas. Também não se sabe que Francisco de Assis houvesse desencarnado vítima de qualquer moléstia adquirida pelo contágio entre os infelizes que ele atendia cotidianamente, pois é indubitável que esses espíritos sublimes não produziam o terreno eletivo e favorável para a nutrição patogênica. Mas aqueles que sobrecarregam o perispírito com tóxicos lesivos ao corpo carnal, quando se encarnam tanto podem fazê-los eclodir no berço de nascimento físico, como durante a sua infância, na fase adulta, ou da velhice. Assim como as flores e as plantas só brotam e repontam em épocas apropriadas, obedecendo aos ciclos lunares e às estações peculiares do ano, os germes também proliferam no organismo de acordo com certas condições e leis biomagnéticas. Desde que eles encontrem fluidos mórbidos que os possam nutrir, então se produzem com facilidade. Conforme seja esse fluido enfermiço ou tipo de miasma, tanto pode-se plasmar a coqueluche, a escarlatina, o sarampo, a varicela, como o câncer ou a tuberculose. Não é a classificação acadêmica, nem o tipo de germe isolado com êxito, o que realmente se responsabiliza pela natureza essencial da doença, mas é o espírito enfermo, repetimos que pela sua descarga psíquica deletéria produz as condições favoráveis para a eclosão da moléstia. Pergunta: como entenderíamos melhor a vossa afirmativa de que o êxito microbiano depende fundamentalmente da condição mórbida ou miasmática do psiquismo doente, que então atrai os germes patogênicos e os alimenta? Ramatiz: as causas enfermas, como já expusemos, não residem especificamente na existência ou proliferação desses germes, bactérias ou bacilos. Eles só aparecem depois que se estabelece a desvitalização orgânica, quando a carga residual psíquica leva o corpo físico à saturação mórbida e então se produz o estado ou o terreno favorável para sua procriação. E de senso comum que o organismo humano é portador da progênie de toda espécie microbiana, porquanto o seu arcabouço, na realidade, não passa de vigorosa rede de magnetismo sustentando inumeráveis coletividades de germes invisíveis aos olhos comuns, mas responsáveis por todas as funções e necessidades orgânicas. A verdadeira causa das moléstias germina no desequilíbrio psíquico, quando a mente se subverte e acelera a dinâmica perigosa das paixões brutais. Então produzem-se os tóxicos nocivos que depois afetam a força vital etérica e alimentam os vírus invisíveis do mundo astral, fazendo-os baixar vibratoriamente até a organização carnal. Ante a desarmonia vital provocada pelo descenso dos venenos psíquicos oriundos da mente desgovernada, o organismo fica incapacitado para impedir a proliferação microbiana perigosa, assim como seria impossível suster-se uma avalanche líquida desenfreada, depois que se rompessem as comportas de uma represa. Aliás, muitos cientistas terrenos já concluem, sensatamente, que os micróbios acompanham mas não causam a doença. Pergunta: ser-vos-ia possível citar algum exemplo mais concreto, com que pudéssemos assimilar melhor as vossas considerações? Ramatiz: lembramo-vos que, embora a medicina durante muito tempo houvesse considerado os vermes intestinais como parasitas produtores de toxinas maléficas e responsáveis pela estase intestinal, os microbiologistas modernos os aceitam como micro-organismos simbólicos e úteis, cuja função é desintegrar os resíduos alimentares e transformá-los sinteticamente em vários elementos, tais como certas vitaminas e proteínas necessárias ao equilíbrio biológico. Na atualidade já se presume que os colibacilos, tão temidos antigamente como micro-organismos virulentos, aparecem no intestino do recém-nascido para cumprir a preciosa tarefa de fabricar a vitamina K, de cuja ausência se verifica a incontrolável hemorragia.
Outros tipos de micro-organismos ou microgênicos produzem o leite, a linfa, os sucos gástricos, os fermentos pancreáticos, os hormônios glandulares, enquanto várias outras espécies filtráveis operam até na admirável rede nervosa. O bacilo de Koch, por exemplo, não é o responsável específico pela tuberculose pulmonar, pois a sua presença é devida às condições vitais e nutritivas que se estabelecem anteriormente no pulmão, conforme já vos elucidamos. Ele apenas defende sagrado direito da vida e atende a sua prole procurando terreno simpático para progredir. Lembra o que acontecia com os peles vermelhas americanos, que emigravam para os territórios de caça ou silvícolas brasileiros, que escolhiam as regiões de pesca e caça ou de frutos nutritivos, onde pudessem cumprir os imperativos da vida humana. Pergunta: que ideia poderíamos fazer dessas toxinas psíquicas, que nutrem diversos tipos de micróbios e produzem assim diferentes tipos de enfermidades? Podeis dar-nos algum exemplo mais objetivo? Ramatiz: conforme o tipo de desregramento psíquico, também se produz a sua toxina específica. Assim é que o fluido mórbido produzido pelo ciúme é muito diferente daquele que é fruto da luxúria, da cólera ou da crueldade. Deste modo, também varia a sua ação virulenta quando verte para a carne, como também varia a sua preferência especial por determinada região ou órgão do corpo físico. Consideremos, por exemplo, certo tipo de toxinas ou fluido mórbido psíquico, produzido pela mente desgovernada, e que ao descer do perispírito só se acumule preferencialmente em torno da região do tórax etérico, onde se situa o chakra cardíaco, que é o órgão do duplo etérico controlador dos movimentos autônomos do coração e da respiração do corpo carnal. Sob a lei sideral de correspondência vibratória, esse conteúdo tóxico, oculto no tórax espiritual, há-se de transferir e estagnar no tórax físico, quando da encarnação do espírito ou mesmo durante a sua produção deletéria quando encarnado. Só mais tarde, então, com a morte do corpo físico, o veneno será absorvido pela terra, devido à desintegração cadavérica. Conforme seja a resistência orgânica ou o tipo humano com os seus ascendentes biológicos hereditários, é que o veneno psíquico também há de produzir afecções na região respiratória, sob vários aspectos. Enferma os alvéolos bronquiais, perturba a diástole ou sístole cardíaca, dificulta a respiração e a circulação nos pulmões, oprime a função irrigadora das coronárias ou asfixia o campo magnético onde se move o coração. Em algumas criaturas resultam as dispneias asmáticas, as arritmias, os estados respiratórios opressivos. Noutras é a propensão fácil para bronquite ou afecções pulmonares mais graves. Queremos esclarecer-vos, enfim, que um mesmo tipo de toxinas baixadas do psiquismo pode provocar diferentes reações enfermiças quando também atua em diversas criaturas diferentes, pois a maior ou menor resistência dependerá particularmente das suas constituições orgânicas hereditárias. Há casos, por exemplo, em que o mesmo veneno psíquico que no indivíduo afeta exclusivamente a função cardíaca, noutra criatura apenas atinge o centro respiratório, ou então produz o terreno propício para a proliferação do pneumococo. Quando esse tipo de veneno psíquico, eletivo da região torácica, é bastante denso e excessivamente radioativado em suas emanações nocivas, em certos casos pode causar uma espécie de asma de fundo tipicamente astral. E para espanto da medicina acadêmica, esta moléstia só é aliviada ou curada sob o tratamento de passes magnéticos, medicamento homeopático, de alta dinamização, ou então pelo poder dissolvente do magnetismo terapêutico, que é irradiado pelo processo de simpatia ou benzimento, muito familiar a certos magistas e curandeiros sertanejos. Pergunta: podeis dar-nos algum exemplo que nos faça compreender melhor como é que esse veneno psíquico radioativado pode provocar um tipo de asma de fundo astral? Ramatiz: o fenômeno faz lembrar a estranha propriedade de certos arvoredos excêntricos, que acumulam fluidos e se tornam radioativados e, em seguida, bombardeiam a aura magnética das criaturas que se colocam sob a sua influência, produzindo-lhe alergias edematosas, urticárias e eczemas,
conforme acontece com o conhecido pau de bugre do vosso país. Sabem os curandeiros e benzedores que a aura da pimenta brava cura eczemas no processo de simpatia e benzimento. Arruda, semelhante a um barômetro vegetal, assinala e condensa fluidos perniciosos e a Gnep os transforma para a higiene magnética do ambiente. Pergunta: tendes afirmado que a maior ou menor virulência das toxinas que baixam do psiquismo e depois se materializam na carne também pode depender do estado mental positivo ou negativo da criatura. Podeis exemplificar-nos melhor o assunto, tomando por base o caso das doenças cardiopulmonares. Ramatiz: não resta dúvida de que, se o espírito é mais credenciado no curso da vida espiritual, também enfrenta com maior êxito a operação de descida das toxinas do seu perispírito, enquanto que é excessivamente pessimista, cuja mente se atemoriza ao primeiro sintoma enfermiço, ainda favorece o campo mórbido para maior receptividade de venenos psíquicos. Desde que sob a lei kármica a colheita é de acordo com a semeadura, os espíritos que se descuidam de viver de modo positivo e confiantes nos objetivos espirituais superiores produzem em si mesmos estados negativos, que futuramente hão de oferecer melhor repasto para a procriação de germes e consequente enfermidade. Há enfermos graves que se curam com facilidade sob o mesmo tratamento com que outros de menor gravidade se aniquilam completamente, porque ainda fortalecem o miasma doente em sua organização psicofísica. Pergunta: qual o processo pelo qual o miasma citado por vós provoca a tuberculose, quando de sua descida do perispírito para o corpo humano? Ramatiz: convém repetir-vos, mais uma vez, que a tuberculose não é moléstia específica produzida por bacilos, mas é essencialmente oriunda de um tipo de veneno psíquico gerado pelo desregramento mental e que, ao se desagregar do perispírito e se transferir para o organismo físico, acumula-se, de preferência, em torno da região etérica pulmonar. Após a sua descida vibratória, ocorre o já citado fenômeno da estase ou a estagnação do magnetismo enfermiço, que se transforma no lençol virulento, nutritivo, e inacessível aos exames de laboratórios terrenos. Constitui-se, então, em ótima alimentação morbígena para multiplicar a progênie do bacilo de Koch, que é considerado academicamente o responsável direto pela tuberculose pulmonar. A estrutura vital física pulmonar vai se fragmentando rapidamente, por efeito de proliferação dessa vida microbiana normal para o organismo. Perturba-se a aglutinação molecular e a sua harmonia eletrônica na formação de novas células. Após a convergência dos bacilos atraídos pelo tipo do miasma descido do psiquismo enfermo e transferido do perispírito para a região pulmonar, não tardam a surgir as cavernas que posteriormente são acusadas pelas chapas radiográficas e que a ciência classifica sob a etiologia tuberculínea. Cada moléstia classificada pela medicina corresponde exatamente a um tipo de subproduto de fluido tóxico mórbido, que é gerado pela mente desgovernada e se acumula na contextura do perispírito, mas, em verdade, isso apenas confirma a existência de um doente e não da doença. Quanto à infecção microbiana, é apenas um fenômeno natural da vida do mundo infinitesimal, que procura a nutrição adequada para a justa procriação de sua espécie, e não por qualquer ferocidade inata. Pergunta: baseando-nos em vossas elucidações, seria contraproducente, por exemplo, empreender-se a cura da tuberculose, quando sabemos que se trata de um espírito expurgando certo tipo de veneno psíquico acumulado em outras vidas? A sua cura física não poderia perturbar-lhe o próprio curso benfeitor de retificação espiritual? Ramatiz: tornamos a lembrar-vos que é muito justo o empenho dos médicos em procurar debelar as enfermidades humanas, o que deve ser feito sem qualquer preocupação em se saber se a doença é expurgação tóxica do espírito enfermo, ou apenas moléstia específica da carne. O que temos a lamentar é que, apesar de tantos esforços louváveis e sacrifícios de abnegados cientistas e estudiosos, infelizmente a humanidade nunca se apresentou tão enferma quanto na atualidade, embora se verifiquem os mais admiráveis progressos terapêuticos e cirúrgicos da medicina moderna. Apesar de esta haver conseguido algumas soluções felizes sobre velhas incógnitas patológicas,
Novas enfermidades têm substituído as antigas, desafiando os mais eficientes recursos atuais e zombando da terminologia médica elaborada à custa dos exaustivos esforços de laboratórios e pesquisas meticulosas. As estatísticas terrícolas advertem do aumento assustador do câncer e de várias outras moléstias exóticas e desconhecidas, a poliomielite, as anemias, as afecções exóticas, as dermatites graves, as úlceras gástricas e pépticas e o aumento incessante das enfermidades hepáticas, ainda afrontam o talento e a previsão médica dos mais abalizados cientistas. Cresce a neurose, a alienação mental, e os hospitais se tornam insuficientes para atender a tantos desequilíbrios nervosos e desacertos mentais. Embora a humanidade terrena ainda esteja usufruindo dos favores da penicilina, streptomicina, aureomicina, terramicina e outras conquistas da terapia moderna dos antibióticos, infelizmente a medicina ainda não pôde vencer com êxito o mortificante páreo da dor e do sofrimento humano. A patologia do câncer, a morféia nervosa e os terríveis efeitos remanescentes da sífilis continuam a exigir o heroísmo dos mais devotados e geniais cientistas responsáveis pela saúde humana. Os abalizados médicos e os pesquisadores brilhantes discorrem gravemente sobre as últimas teorias terapêuticas assinaladas nos mementos farmacológicos, mas, infelizmente, também precisam considerar como obsoletas muitas das práticas e terapias que prognosticavam sucessos incomuns, mas foram inúteis. Médicos sensatos e prudentes advertem da perigosa e inócua medicação fabricada à última hora, que só atende aos interesses comerciais e aos ganhos inescrupulosos, sem a garantia de demorada experimentação preventiva. As moléstias continuam a exigir as mais demoradas reflexões dos clínicos abalizados, enquanto os hospitais se tornam insuficientes para abrigar os enfermos de todas as classes. Na realidade, a medicina tem debelado ou impedido de graçar muitas doenças perigosas para a espécie humana, graças aos seus excelentes recursos de laboratório e radiologia. Conseguiu certo êxito contra a tuberculose, a lepra, a brucelose, o tifo e certas afecções reumáticas, impedido a proliferação microbiana indiscriminada e opondo-lhe as comportas maciças dos antibióticos ou da farmacologia pesada de última hora. Mas é evidente que, apesar da liquidação apressada dos germes específicos de tais moléstias e o represamento da enfermidade por hábil entancamento medicamentoso, isso não tem conseguido impedir a vertência contínua do tóxico produzido pelo psiquismo doente. Sob a lei de biologia psíquica, as toxinas que fluem do perispírito para a carne, quando são represadas pelo êxito médico da Terra, apenas aguardam a oportunidade mais favorável para então verter, outra vez, em direção ao campo material. Nenhuma força humana conseguirá impedir tal expurgo do perispírito para o corpo físico, seja na atual ou na próxima encarnação. E mesmo que a medicina volte a arrasar os micróbios responsáveis pelas doenças da terminologia médica, as toxinas tornarão a baixar para o condensador vivo, de carne. A cura real e definitiva da tuberculose ou de qualquer outra enfermidade só se concretizará depois que for efetuada a limpeza completa dos venenos acumulados na veste perispiritual, ou quando o espírito se entregar definitivamente à observância cotidiana dos princípios terapêuticos estabelecidos pelo Cristo Jesus, o médico divino. De outra forma, embora louvemos a sabedoria e os esforços heróicos dos médicos enfrentando as mais graves enfermidades, ficai sabendo que, sem a sanidade espiritual, o morbo psíquico represando ou estorvado pela terapêutica do mundo sempre encontrará ensejo para prosseguir novamente pela carne no seu curso ou descenso implacavelmente expurgativo. Pergunta: como entenderíamos melhor esse desvio que os venenos do perispírito efetuam para a carne, quando são reprimidos pelos recursos da terapia terrena? Ramatiz: a corrente letal vertida pelo psiquismo enfermo, quando é estorvada, escoa-se por outras vulnerabilidades orgânicas, para então produzir novos quadros enfermos conhecidos ou exóticos. Desde que a medicina ou a cirurgia impeça a sua eclosão para a matéria, quer pela barricada medicamentosa, quer pela extração dos órgãos enfermos,
Não tenhas dúvida, a expurgação há de continuar na próxima encarnação do espírito, caso não consiga êxito nos charcos depurativos do astral. Então o corpo que servir para a nova encarnação também se tornará a esponja absorvente do tóxico psíquico que porventura haja ficado reprimido e ainda pese na economia do perispírito. E o círculo vicioso da patogenia humana há de continuar, até que a lhura se complete o expurgo de todo o conteúdo enfermiço da alma. Assim, embora os pacientes louvem a medicina, quando esta lhes faz a diagnose brilhante da sífilis, da tuberculose, do diabetes, da hepatite ou do artritismo crônico e interrompe a descida dos venenos psíquicos para a carne, é possível que, na encarnação seguinte, esses mesmos espíritos venham a despertar no berço físico já condenados a terríveis padecimentos, que serão produzidos pelo mesmo fluido tóxico que foi estagnado pela intervenção médica. Talvez se verifique a poliomielite, o reumatismo deformante, o câncer, a epilepsia, as dermatites graves ou quaisquer outras moléstias e distrofias conhecidas, e que ainda podem ser exacerbadas por outras novas irregularidades mentais e emotivas. Não basta, pois, apenas o massacre indistinto dos bacilos de Koch ou de Hansen, dos espiroquetas, vírus ou parasitas indesejáveis, para que o morbo psíquico se esgote e deixe de nutri-los, porquanto ele continuará a circular na vestimenta perispiritual até nova oportunidade de expurgo. E por isso que, certas vezes, após o médico rejubilar-se pela cura de qualquer enfermidade insidiosa, depois se surpreende dolorosamente, quando o seu paciente sucumbe vítima de outra moléstia desconhecida. Isso prova que não houve êxito terapêutico completo, mas que apenas foram superados os efeitos enfermos, enquanto permanecia latente a causa mórbida psíquica, que voltou novamente a ferir o corpo carnal. Pergunta: considerando-se, por exemplo, que determinado homem deveria desencarnar tuberculoso aos 60 anos de idade, mas que, em face de socorro médico, ele fica curado aos 40 anos, podemos pressupor que o seu espírito terá de enfrentar, no futuro, nova existência física, tornando a ser tuberculoso mais 20 anos. Ramatiz, somos obrigados a recordar-vos, mais uma vez, que, nesse exemplo que citais, a medicina não teria curado o doente, mas apenas reprimido a doença. Sem dúvida, as toxinas psíquicas, cujo expurgo completo só se efetivaria aos 60 anos de idade física, foram refreados pela intervenção médica aos 40 anos e, realmente, ainda restariam 20 anos para sua expurgação total. Mas há a considerar que, embora o corpo ficasse curado, nem por isso ter-se-ia diminuído a quantidade de veneno psíquico acumulado no perispírito, para a qual a técnica sideral previra um expurgo total no prazo de 60 anos de vida carnal. Embora o tisiologista pudesse liquidar os bacilos de Koch e recuperar o terreno pulmonar pela urgente calcificação do doente, isso não seria o bastante para comprovar-se que se extinguira completamente o conteúdo tóxico incrustado na veste perispiritual. Malgrado o êxito do médico sobre o corpo carnal, as toxinas do perispírito não desapareceriam, pois a quantidade represada antes do prazo marcado para sua descida total ainda continuaria afligindo o espírito no mundo astral, depois da sua desencarnação. Pergunta: consequentemente, esse espírito do nosso exemplo ainda teria que ser tuberculoso, na sua próxima encarnação, durante mais 20 anos, não é assim? Ramatiz, não julgueis a lei do karma como sendo uma lei draconiana, semelhante à do olho por olho e dente por dente. Nenhum acontecimento na vida criado por Deus é de natureza punitiva. A tuberculose, ou qualquer outra doença, como um produto da descida dos venenos psíquicos acumulados pela alma nos seus momentos pecaminosos, manifesta-se tão virulenta ou suave nos seus sintomas patogênicos conforme seja a resistência orgânica hereditária do paciente. A própria medicina distingue e classifica os tipos humanos em suas diversas tendências, vulnerabilidades e resistência congênitas, conforme os seus fatores anatômicos e fisiológicos. Aos indivíduos de propensão tuberculínea, diabética, reumatoide, sifilítica ou apoplética,
assim como também os biótipos sanguíneos, nervosos, linfáticos, fosfóricos, carbônicos, hipertireoídicos ou hipotireoídicos. Em consequência, a carga fluídica enfermiça, que baixa do perispírito para a carne do homem, também produz a moléstia em perfeita afinidade e coesão com todos os fatores inerentes a cada tipo humano. Para melhor entendimento do que perguntais, recordamos o que já vos temos dito anteriormente, isto é, que o mesmo tipo de fluido danoso descido do perispírito para o corpo carnal, e que se acumula de preferência na região cardiopulmonar, modifica-se na sua ação deletéria quando flui por entre indivíduos que diferem entre si na sua resistência biológica. Em alguns seres os venenos psíquicos podem produzir a arritmia cardíaca, a miocardite, a doença azul, a anginoinfarte, mas, atuando noutros, embora na mesma região torácica, causam a bronquite, a asma brônquica ou a gripe crônica, a pleurisia ou pneumonia. E nas criaturas de ascendência hereditária mais débil mesmo o miasma pode estabelecer o terreno eletivo para a tuberculose, porquanto se torna ótimo alimento para a coletividade microbiana do bacilo de Koch. Por isso, um indivíduo curado de tuberculose aos 40 anos de idade, quando ainda lhes restavam 20 anos de vida física para a purgação total do veneno do seu perispírito, tanto poderá sofrer um novo surto de tuberculose na sua próxima encarnação, como ser vítima de qualquer outra moléstia semelhante na zona cardiopulmonar. Tudo dependerá, na realidade, do novo tipo biológico de organismo em que ele venha a se encarnar no futuro, e da maior ou menor qualidade dos seus ascendentes hereditários. Pergunta 7a, mas insistimos, em face da lei que exige o pagamento até o último centil, tal espírito não devia ser tuberculoso na seguinte encarnação, durante 20 anos em que foi interrompida a expurgação dos seus fluidos tóxicos, devido à cura prematura de sua tuberculose. Ramatiz, o espírito conjeturado como exemplo em vossas indagações poderia reduzir sua cota de venenos psíquicos na própria existência em que fosse curado prematuramente, aproveitando os últimos 20 anos de sua vida física para viver submisso aos ensinamentos salvadores de Jesus. Se o ódio, o ciúme, a inveja, a raiva ou a cobiça vertem venenos psíquicos para o corpo físico, o amor, o altruísmo, o perdão, a humildade, a mansuetude ou a bondade fazem bem à saúde. Uma vida pura e de serviço amoroso incessante ao próximo não somente apura a carga doentia do espírito intoxiado, como ainda volatiliza a grande parte do seu conteúdo deletério, reduzindo-a para a encarnação seguinte. E se na próxima encarnação tal espírito evitar produzir toxinas lesivas ao seu novo corpo físico, também dispensará a prova da tuberculose que ainda deveria ser cumprida nos 20 anos restantes. Desde que se enfraquecesse o seu tóxico psíquico, sob o treino sublime do Evangelho, também poderia expurgá-lo de modo suave e menos ofensivo à carne, porquanto não existe nenhuma deliberação sádica ou punitiva por parte do Criador a exigir pagamentos sob a lei draconiana do olho por olho e dente por dente. Quando o espírito encarnado atinge o prazo final de sua expurgação tóxica, ou tenha se renovado pelo Evangelho do Cristo, basta muitas vezes uma singela prescrição medicamentosa de qualquer médico inexperiente, curandeiro ou médium, para que ocorra a sua cura instantânea e desapareçam os últimos sintomas enfermiços do seu organismo físico. Então o povo atribui logo esse sucesso incomum aos poderes sobrenaturais ou à intervenção divina, enquanto tais curas miraculosas e intempestivas também servem para confundir os cépticos e ativar a fé nos crentes indecisos. Pergunta: do fato de se verificar o contágio de certas moléstias, não se poderia deduzir que as enfermidades nem sempre dependem da descida de toxinas, mas são consequentes dos fatores adversos e naturais da própria vida física? Ramatiz: o contágio patogênico só é possível quando nas próprias criaturas contagiadas existe o elemento fundamental miasmático que, então, serve de base para os germes contagiantes. A maioria da humanidade terrena ainda é portadora de carga fluídica mórbida, ou de um miasma crônico, que vem sendo nutrido através dos séculos e dos milênios, pela imprudência dela mesma. Esse miasma,
que se entretém como uma carga mórbida coletiva, serve então de elo favorável para que a moléstia epidêmica se dissemine e se faça o contágio. E uma soma residual dos tóxicos psíquicos do que são elaborados pelas criaturas em sucessivas encarnações, constituindo-se na essência mórbida básica,